E hoje é dia de ganhador de Nobel e eu vou de O Som e a Fúria, do William Faulkner. Fala galera, aqui é o Jonatas, mais uma vez compartilhando experiências literárias com você. E hoje eu vou falar de um livro complexo, revolucionário, muito difícil de ler e muito difícil de continuar a leitura, mas eu acho que para quem gosta de literatura, você precisa ao menos saber do que se trata O Som e a Fúria, do William Faulkner, Prêmio Nobel de Literatura de 1949. E o objetivo desse vídeo é esse: mostrar para você, a partir da minha experiência de leitura, o que é O Som e a Fúria. Eu não sei se você vai encarar esse desafio, mas você vai saber do que se trata. E aí depois, no finalzinho desse vídeo, você vai decidir se encara esse desafio, porque é um baita de um desafio. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição da Companhia das Letras, com tradução do Paulo Henriques Brito, e tem como diferenciais essa jacket, esse plástico aqui que recobre e protege o livro, e um pós-fácil muito especial do Sartre, que também é Nobel de Literatura. E acho que só o pós-fácil já vale o livro, porque provavelmente se você encarar esse desafio, você vai precisar dele para entender algumas coisas que tem aqui. Porque bota livro difícil, eu já falei isso, vou repetir de novo, porque bota livro difícil de ler, esse danado do Som e a Fúria. E é por isso que eu estou pedindo para você, fica comigo até o final desse vídeo, porque é tão complexo e eu fiz um roteirozinho aqui para te fazer entender do que se trata. Pode ficar tranquilo que eu não vou te dar spoiler, só no finalzinho, no último minuto mesmo, eu vou te dizer uma coisa que me deu muita, mas muita raiva do William Faulkner, mas aí você vai decidir se você assiste ou não. Mas não adianta assistir o finalzinho agora, porque se você não souber do que se trata, do que eu vou te falar aqui, não vai ter graça para você, não vai fazer o menor sentido. E se essa fosse uma história tradicional, ela seria contada de uma forma muito simples, geralmente com o narrador em primeira ou terceira pessoa se posicionando em determinado ponto do tempo e a partir dali olhando os personagens ou olhando a si mesmo, no caso de um narrador em primeira pessoa, e contando a história da família Compson. A família Compson, que é o foco aqui do livro, é uma família tradicional, aristocrática do sul dos Estados Unidos do início do século XX. E o foco aqui das ações vai estar nos 4 filhos da família Compson: o Benji, o Quentin, o Jason e a Cad. A família Compson aqui no livro é uma família que já foi muito importante, mas que aqui no momento aqui da história ela tem perdido o status social e econômico, e você vai ter aqui no livro basicamente isso, contando a história do declínio da família Compson a partir principalmente das visões dos seus filhos. Mas como eu disse, essa não é uma história tradicional. O Faulkner não foi um escritor convencional e ele utiliza aqui alguns elementos que são muito complexos. A começar aqui pela divisão do livro. Esse livro aqui é dividido em 4 partes apenas. É como se fossem 4 super capítulos. E essas partes serão narradas de forma diferente. As 3 primeiras partes serão narradas em primeira pessoa pelos garotos dos Compson, o Benji, o Quentin e o Jason. E a 4ª e última parte vai ser narrada em terceira pessoa e vai ter foco na Dilsey. Eu não falei aqui no início do vídeo, mas ali na propriedade dos Compson tem uma família de negros e que vai ser representada basicamente aí pela Dilsey, que é uma empregada negra que trabalha ali e que vai ter acesso à família, que vai saber de tudo o que acontece aí. Lembre-se que eu falei aqui que esse livro, essa história aqui se passa no início do século XX, 1920 aproximadamente ali, um período que tinha muito preconceito, muito racismo nos Estados Unidos. Ainda tem muito racismo, mas nesse momento aqui as coisas eram muito mais escancaradas. E essa história vai se tornar ainda mais complexa porque a primeira parte é narrada pelo Benji. O Benji é um dos filhos dos Compson e é um garoto que tem uma deficiência cognitiva muito grave. Então você imagine a narrativa de uma pessoa que tem deficiência cognitiva e uma pessoa que, na verdade, não entende muita coisa do que acontece ao seu redor. É uma narrativa muito mais instintiva.
Se você leu Flores para Algernon e sentiu-se incomodado, sentiu com um pouco de dificuldade, principalmente na primeira parte, aqui em O Som e a Fúria, você vai sentir muito, mas muito mais dificuldade, porque aqui as ideias não estão organizadas, o pensamento não é tão linear como é lá em Flores para Algernon. Se você quiser conhecer um pouco, se você ainda não leu Flores para Algernon, tem um vídeo que eu fiz aqui com a Fernanda e você pode conhecê-lo clicando no card que vai aparecer aqui no seu canto superior direito, né? Não sei se é o direito, enfim, aqui. E tem mais uma coisa, na verdade duas, que eu preciso te avisar de antemão aqui, logo de cara, na primeira parte, aqui nesse primeiro super capítulo. É que o Faulkner utiliza aqui duas coisas muito, mas muito complexas. A primeira delas é o fluxo de consciência. Se você nunca ouviu falar sobre o fluxo de consciência é esse ir e vir do seu pensamento. Imagine aí quando você está pensando e que você está se lembrando de um fato do passado, o seu pensamento não é linear. Ele vai lá no passado, ele retorna ao presente, ele se lembra de outra pessoa, de outro fato que aconteceu e seu pensamento faz esse caos aí. Imagine se alguém pudesse descrever o seu pensamento. Ia virar, eu te garanto, ia virar uma bagunça. É isso que o Faulkner faz aqui. E o Faulkner faz na primeira parte com uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva muito grande e ele vai fazer isso com saltos inesperados no tempo. Essa é a segunda coisa que eu tinha para te falar. Então você tem fluxo de consciência, essa narrativa do pensamento, desse ir e vir o tempo todo com saltos inesperados no tempo. Você não vai saber em que momento da história você está. Você às vezes não vai saber nem quem está falando, nem de quem está falando. Às vezes no mesmo parágrafo, na mesma linha, sem aviso sequer, sem pontuação, sem mudar a cor da fonte, o tipo da fonte, entra a narrativa de um outro momento. É uma confusão tão grande, é tão difícil que talvez você sinta dificuldade e você desista da leitura logo na primeira parte. É a parte mais difícil, sem dúvida. Só que a partir da segunda parte, quando começa a narrativa do Quentin, o segundo personagem, o segundo filho dos Compson, você vai conseguir entender melhor um pouco da história. Não é que a história vai deixar de ser complexa, ela continuará. Só que você já passou pela pior parte. Você já passou pela maior dificuldade. O Quentin é um personagem muito atribulado, vai ter saltos inesperados no tempo também, vai continuar esse problema de pontuação e com uma coisa ainda que eu ainda não tinha te falado, que é que nesse livro aqui, os parágrafos, aliás, os diálogos não são marcados por travessão. Não sei se isso te incomoda, mas eu prefiro quando os diálogos são marcados por travessão, o que não acontece aqui em O Som e a Fúria. Às vezes não tem sequer a pontuação que você está acostumado. Há perguntas aqui que não tem interrogação e você vai precisar entender pelo contexto. Mas como eu disse, a segunda parte ela é menos complexa a escrita, né? O enredo é menos complexo do que a primeira parte. E a terceira parte vai ser narrada pelo Jason. E aí vai ficar um pouco mais fácil também. O Jason é um vilão daqueles vilões de mão cheia. Se você gosta de vilão na literatura, no cinema, porque esse livro aqui também já foi adaptado para o cinema, você vai amar o Jason. É um vilão do mesmo nível do Heathcliff lá de O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. É um vilão muito complexo e que utiliza muito a inteligência para obter aquilo que ele deseja. E a quarta e última parte, aí sim você vai ter um alívio. E é um alívio mesmo, e aí é quando o livro se torna espetacular. A quarta parte ela vai ser narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, como eu disse, e vai ter foco na Dilce, que é a empregada negra que trabalha ali para os Compson e que entende, que vê tudo o que acontece por ali. Como a narrativa é em terceira pessoa, aí você vai começar a ter surtos.
tudo aquilo que você não havia entendido na primeira, segunda e terceira partes, você vai entender tudo agora. Porque o Faulkner, meu amigo, o Faulkner é sádico. O Faulkner, ele conta a história de forma inversa. Ele conta primeiro as consequências e depois ele conta a causa. Eu não sei se esse livro é um livro de leitura obrigatória, mas eu te garanto que se você criar coragem e ler O Sonho e a Fúria, esse livro vai ser um livro de releitura obrigatória. E na quarta parte você vai entender tudo o que aconteceu lá. E aí você vai ficar, oxi, então foi ele que fez isso aqui? Ah, foi ela. Ah, foi por isso que aconteceu aquilo lá. E aí você vai ver quão fantástica é. Eu tenho uma analogia para te contar, para te fazer sobre isso aqui. Quando você era criança, que se sentava à mesa com vários dos seus familiares ali, cada um contando uma história diferente ao mesmo tempo, falando de coisas que aconteceram no passado, que estão acontecendo no presente, pensando em coisas do futuro, e você não sabe de quem eles estão falando, quando foi que aconteceu aquilo, você fica sem entender. Mas você vai ouvindo, até que chega um momento que você diz assim, ah, então foi minha tia que casou com um primo de não sei quem. Ah, então foi isso. É nesse momento aqui na quarta parte de O Sonho e a Fúria que você vai entender por que essa história é espetacular. O Faulkner, ele destrói o tempo. Ele quebra todas as barreiras temporais, essa é a grande marca dessa obra aqui, porque o Faulkner não acreditava no futuro, inclusive o Sartre faz uma crítica disso aqui no pós-fácil que tem aqui nesse livro, mas o Faulkner acreditava que nós somos formados pelo passado e presente que estão se misturando o tempo todo. Eu não vou te falar sobre a história individual de cada personagem, porque eu acho que descobrir a história deles no meio desse caos que tem aqui em O Sonho e a Fúria é a grande experiência desse livro. Mas por desencargo de consciência, eu disse para você que os Compson têm 4 filhos, ou tinha 4 filhos aqui, e um deles era uma garota, né? A Cad. A Cad não narra nenhum dos capítulos, mas de longe a Cad é a personagem principal dessa história, e se você quiser saber por quê, você vai ter que encarar esse desafio aqui. Não é uma história fácil de ler, está longe disso. É uma história muito difícil, uma história muito complexa, mas tenho certeza que depois que você concluir, vai mudar a sua experiência, vai mudar a sua forma de enxergar e de ver a literatura. É daqueles livros que descem rasgando. Eles vão te marcar. No caso aqui, ele vai te marcar com certeza. Se eu pudesse te dar um conselho para você que quer continuar a leitura, é que você não pare a leitura desse livro aqui quando você tiver dificuldade para entender. Eu sei que para quem tem toque é difícil. Há pessoas que gostam de passar para a próxima página somente depois que entenderam tudo daquela página que eles estão lendo. Isso não vai acontecer com você, você não vai entender grande parte, principalmente na primeira parte aqui, quando é narrada pelo Benji. Então, o meu conselho é que você continue como aquele garoto que sentava-se à mesa, ou aquela garota, e não entendia nada do que estava se passando ali, do que estava sendo contado. No final da história você vai entender tudo, pode ter certeza, você vai entender tudo e vai ser uma experiência marcante, mas você não pode ficar parando quando você não entender, porque senão você vai travar e vai desistir da leitura. E agora, só para cumprir o que eu te prometi, tem uma coisa aqui que me fez muita, mas muita raiva. Não sei se é spoiler, pode ser que você entenda que é spoiler, por isso eu estou te avisando. Eu vou contar até 3 e aí, se você não quiser assistir, você deixa o seu like aqui, se inscreva no canal e volta no próximo vídeo. Mas se você quiser continuar, 1, 2, 3. Presta atenção, nesse livro aqui tem um personagem que muda de nome durante a história. Ele começa com o nome, depois ele passa para outro nome, mas imagine, você não sabe exatamente em que momento da história está, e isso complica muito. E para piorar as coisas, aqui tem 2 personagens de gêneros diferentes, masculino e feminino,
que têm o mesmo nome. Não é brincadeira não. Olha pra mim aqui, vem cá. Dois personagens que têm o mesmo nome e você não sabe de quem que o Faulkner está falando em determinados momentos. Vem pra mim. Fluxo de consciência, saltos inesperados no tempo, ausência de travessões marcando os diálogos. E o cara me coloca dois personagens, um menino, uma menina, ou um garoto, uma garota, que tem o mesmo nome. É uma obra-prima, mas o Faulkner era muito sádico. Mas enfim, para quem gosta de sofrer e quer ter uma experiência inesquecível, O Som e a Fúria pode ser a leitura da sua vida. Tchau!